Muito boa noite a todos vocês, queridos amigos, telespectadores da TV Grande ABC. Mais uma vez a gente está apresentando ao vivo aqui o programa Espaço Saúde. E hoje para mim é um dia muito especial, fiquei muito feliz com a vossa participação no programa da semana passada. Nós tivemos 1000 visualizações. Então foi realmente, para um primeiro programa televisivo, foi bastante satisfatório. E hoje a felicidade é redobrada, porque eu tenho convidados hoje muito especiais para mim, que são os meus 2 filhos, o Fábio Bertola Agostini e o Fernando Bertola Agostini. Então hoje o nosso tema são zoonoses. O que são zoonoses? São doenças trazidas através do contato com os nossos petzinhos, com os nossos animaizinhos de estimação e outros animais de convívio que a gente tem, né? Como pombas, por exemplo. E para isso a gente trouxe o Fábio, além do meu filho. O Fábio é hoje coordenador do serviço de zoonose em São Caetano do Sul. E o Fernando, que tem uma vastíssima experiência em medicina de urgência. Então, por anos aí, ele hoje é gerente de pronto-socorro, está gerenciando um pronto-socorro. Daqui a pouco ele dá detalhes, e trabalha também em terapia intensiva há bastante tempo. Então, a vasta experiência deles, junto com a vossa participação, com a vossa colaboração, com perguntas que vocês vão nos formular, eu tenho certeza que será um programa espetacular. A gente vai realmente estar tirando muitas dúvidas, são temas assim muito atuais. Eu pediria que cada um se apresentasse melhor. Boa noite, prazer estar aqui hoje no programa, na companhia do meu pai, na companhia do meu irmão, e espero esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal possa ter sobre as zoonoses. E vale lembrar que, né, para quem não conhece ainda o termo, né, as zoonoses são as doenças transmitidas entre o animal e o homem, ou vice-versa, né, do homem para o animal também. Então a gente vai bater um papo sobre o assunto. Boa noite a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. Sucesso na retomada do programa. Bom, eu sou médico clínico geral, sou gerente médico de um pronto-socorro em São Paulo, trabalho em terapia intensiva, e falar de zoonoses hoje em dia é um tema muito atual, principalmente trabalhando em pronto-socorro, porque hoje a gente tem períodos de sazonalidade, onde algumas doenças que a gente vai discutir aqui interferem diretamente no fluxo de atendimento de pronto-socorro, seja SUS, seja medicina privada. Então, fiquei muito contente com o convite para desenvolver alguns raciocínios que vão ser muito interessantes para a população de São Caetano e para quem está acompanhando no Facebook. Muito bom. Mas a gente vai falar mal dos bichinhos, né? Das doenças que eles nos transmitem. Mas eu primeiro queria falar um pouquinho bem deles, porque hoje está comprovado cientificamente que a presença de um animalzinho de estimação, qualquer que seja, o teu animalzinho de estimação, isso está comprovado cientificamente a nível mundial, que isso aumenta a nossa resposta imunológica frente a várias doenças, inclusive infecto-contagiosas. E o que é mais importante na minha área como cardiologista, está comprovado que há uma redução drástica no índice de doenças cerebrovasculares, como acidente vascular cerebral, né, os chamados AVCs, que vocês conhecem muitas vezes como derrame. Então são AVC isquêmico, hemorrágico, as lesões a nível coronariano, os infartos, anginas, a doença hipertensiva. Então ainda não há um estudo detalhado das causas, dos agentes causais, mas que os bichinhos
nos ajudam no sentido de defesa dessas doenças que trazem assim uma morbidade e mortalidade altíssima. Isso é comprovado hoje, cientificamente. Eu acho muito bonito, porque eu adoro bicho. Eu nem posso falar tudo que eu tenho aqui de bicho, que eu ficaria a noite inteira falando, né? Realmente eu tenho uma atração por eles e vice-versa. Então eu queria, antes da gente começar a debater as doenças que eles podem nos trazer, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que o meu grande amigo Edinho, meu parceiro, desculpe, como é o nome? Jota. Então eles prepararam com muito carinho um vídeo que eu encontrei eu dei uma peneirada boa no YouTube, encontrei um vídeo muito bacana, que acho que mandaram pelo WhatsApp. Muito lindo o vídeo e eu queria compartilhar com vocês. Assistam e a gente volta já a bater papo, tá? Okay, you're cool. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei simplesmente maravilhoso, né? Essa interação que existe. É claro que é uma coisa quase que insólita, né? Essa amizade com o peixe, mas realmente eu acho que esse carinho, esse afeto, aquele canguruzinho dando um abraço apertado no seu... E a gente vê essa relação até com boi, com vaca, não é, Fábio? Você que também, e o Fernando também, todos eles têm seus petzinhos. O Fábio tem a Brahma, né? O Fernando tem o Billy. Então isso faz muito bem para as crianças. E eu gostaria que o Fábio até discorresse um pouquinho sobre isso, essa interação. Bom, sem dúvida nenhuma, um prazer imenso, né? Essa troca de carinho, de afeto que existe entre o ser humano e os animais. Vale sempre a pena a gente ressaltar a importância em existir uma relação de amizade com o bichinho, mas você tem um animal sadio dentro de casa. Você tem um animal sadio dentro da sua casa, você está
eliminando as possibilidades de você ter uma possível transmissão de alguma doença, uma verminose desse animal para uma criança na casa ou para uma outra pessoa. Então é sempre importante, independente da espécie de animal que você tenha na sua casa, seja lá um cachorrinho, um gato, um passarinho, uma tartaruga, é importante que você faça visitas regulares ao médico veterinário. O veterinário é o único profissional que vai poder realmente manter o seu animal saudável, dando vermífugo, as vacinas, e aí você vai ter um bichinho sempre sadio dentro de casa e é só alegria, não vai ter problema nenhum. Quer complementar alguma coisa? Acho que esse vídeo demonstra empatia, né? Então, a relação do ser humano com algum tipo de animal, ela tem que existir um respeito muito grande, e isso, quando acontece de uma maneira sadia, com o animal sadio, o ser humano que é o proprietário ou que cuida do animal, aumenta os níveis de endorfina dele, melhora todo o seu sistema imunológico, e ele tem uma qualidade de vida melhor, né? Então hoje a gente sabe que o ser humano, quando ele está feliz, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai ter menos complicações nas suas doenças associadas, ele vai se cuidar melhor, e com certeza esse é um fator que agrega muito aí na saúde do ser humano. Perfeito. Ué, Fábio, assim, dentro das, agora já zoonoses, que são as patologias propriamente ditas que os bichinhos podem nos transmitir, o que tem incomodado mais você que está à frente aí da zoonose, né? Bom, a gente tem, aqui na nossa região, a gente tem algumas doenças que acabam preocupando mais, e aí a gente acaba dando prioridade nessas patologias. Então, o que está, assim, a gente está entrando no verão, e sem dúvida nenhuma a questão da sazonalidade que o Fernando falou, a gente está entrando num período de chuvas e altas temperaturas, e aí a gente entra num período climático muito favorável para a proliferação do mosquito, o Aedes aegypti, que ele é o vetor, ele é o transmissor da dengue. Agora também tem a questão da febre chikungunya e a zika vírus, além da febre amarela urbana, que aí eu acho que vale a pena depois a gente falar um pouquinho mais da febre amarela. Mas a gente sempre escutou falar da dengue, e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ela já está sinalizando com uma certa preocupação uma possível epidemia de febre chikungunya no Estado de São Paulo no ano de 2018. Porque, sem dúvida nenhuma, é uma doença que ela se alastrou numa área importante do Nordeste, uma área muito visitada no período de férias. Então, corre-se o risco de turistas de São Paulo viajarem para essas áreas do Nordeste, contraírem a doença lá na região, e aí eles vêm com a chikungunya, e aqui a gente tem o vetor, tem o Aedes aegypti, e aí a gente pode passar a ter transmissão da chikungunya. Então é um risco que a gente está alerta, a gente tem uma equipe que está trabalhando o ano inteiro, visitando casas, a gente está intensificando nessa época do ano as palestras, apresentações, para criar assim uma conscientização ainda maior da população, para evitar que tenha um criadouro dentro de casa. É interessante que a questão da sazonalidade e a mudança na epidemiologia nos últimos anos, né? Eu sou formado em 2005, sou formado na Universidade Metropolitana de Santos, em Santos, onde nessa fase, 2004, 2005, começou a aumentar muitos casos de dengue. Na época era mais dengue, né? Mas era ali, né? Era lá no Guarujá, Baixada Santista, aí Rio de Janeiro, para regiões litorâneas.
situação que nos últimos anos mudou completamente de figura, né? Hoje a gente tem grandes epidemias em cidades interioranas que estão a quilômetros de praia. Então, isso para a saúde pública é de um impacto tanto do ponto de vista assistencial, para você conseguir gerenciar um pronto-socorro, um serviço de saúde, até do ponto de vista econômico para a cidade, né? É interessante a gente observar, então, a mudança e a evolução. Então, eu não tenho dúvida que o ano que vem nós vamos ter realmente uma epidemia dessas arboviroses nas regiões, nas macro-regiões aí do nosso país. Fernando, eu queria que você discorresse brevemente sobre os sintomas dessas doenças que o Fábio referiu, né? Bom, pensando assim... Arboviroses? Pensando nas arboviroses, a gente tem a dengue, a chikungunya, zika vírus e a febre amarela, basicamente. E são sintomas semelhantes. A dengue, que é mais prevalente, que faz encher os serviços de urgência e emergência, são sintomas aí de uma mialgia muito intensa, febre. O que é mialgia, doutor? É uma dor muscular, né? O pessoal brinca até que a dor quebra ossos. Então é uma dor insuportável que o paciente toma analgésico e não melhora. Uma dor retroocular também, então uma cefaleia importante, dor de cabeça importante, com uma dor que se concentra atrás dos olhos. Então são sintomas que podem até se assemelhar com outras doenças. Por isso que nessa fase de verão, de calor, de tempo muito úmido, em que o mosquito o Aedes aegypti ele está se reproduzindo, os pronto-socorros enchem, porque as pessoas querem saber se estão com dengue ou não. Então eles vão ao pronto-socorro para fazer um exame de uma sorologia de dengue. E muitas vezes vem negativo, a gente tem muitos exames que são negativos, mas em contrapartida onde a gente tem os casos que são mais importantes, que gera até internação. O que a gente orienta aí como coordenador de serviço de urgência e emergência aos médicos de pronto-socorro, a equipe multidisciplinar? Quando a gente começa a ter um fluxo muito grande de pacientes que procuram pela mesma patologia, por exemplo, surto de conjuntivite, a gente tem que trabalhar com fluxo para aquele paciente. Fluxo de dengue, normalmente a gente está montando salas de dengue, salas que a gente prioriza o atendimento desse doente. Ele tem uma espera menor no pronto-socorro, ele já ganha uma sorologia de entrada, onde alguns serviços disponibilizam o resultado no próprio dia, alguns em alguns dias, né? E hidratação, né? Então a orientação é a equipe médica hidratar, fazer analgésico. E quando esse paciente tem um hemograma normal com um exame de sangue simples, que qualquer pronto-socorro faz, esse paciente normalmente é liberado para casa, com orientações de avaliar os sintomas nos dias seguintes, principalmente os sintomas que estão associados a eventos hemorrágicos, né? Então começou a sangrar a gengiva, hematomas pelo corpo, porque um tipo de dengue é dengue hemorrágica. E é por isso que não deve ser utilizado o AS, né, que é o ácido acetil. O AS ele é um antiagregante plaquetário. Ácido acetil salicílico. A popular aspirina, né? Uhum. E ele é um antiagregante plaquetário. Quando você faz uso... Que é isso, antiagregante? É uma medicação que inibe a agregação das plaquetas e com isso genericamente afina o sangue, isso é bom para doenças cardiológicas, etc. Mas para um paciente que tem uma predisposição à plaquetopenia, a dengue em alguns casos pode desenvolver, pode predispor sangramento. Então, é a causa mais grave de dengue, é a causa que está associada aos casos de óbito, né? E a gente teve, inclusive no ABC, ano passado, casos que eu cuidei pessoalmente de dengue hemorrágica. E o ano passado tivemos óbitos com dengue, né, Fábio? Ano passado tivemos casos de óbito. Mas a chikungunya é mais grave ainda, né? Os sintomas são mais intensos, né? Mas são a dor, por exemplo, é muito mais intensa, né? Eles fazem até o diagnóstico por compressão do pulso, né? Quando a pessoa pula, é mais provável. Quer dizer, febre alta associada a uma região, há focos endêmicos também, né? Há regiões que são... Onde que a gente teria mais hoje chikungunya, por exemplo? A chikungunya hoje, ela está concentrada mais no nordeste do país, né? Então, por exemplo, Fortaleza é uma cidade que está
passando por uma epidemia de chikungunya, de transmissão de chikungunya. E aí há o risco, né, de quem visitar, não que as pessoas tenham que deixar de ir para Fortaleza, mas tem que se precaver, utilizar um repelente, se proteger. Que não há vacina, não há vacina. A única dessas 4 doenças que existe realmente a vacina e as pessoas devem procurar é a da febre amarela. A febre amarela, dessas 4 doenças que a gente falou, é a única que tem a vacina disponível, e importante que deve tomar aquelas pessoas que vão viajar para uma área de risco. Então, até no próprio site do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, há uma relação com todos os municípios do Estado de São Paulo, onde deve-se tomar vacina antes de ir. Aqui em São Caetano, Santo André, a nossa região aqui não é uma região recomendada para vacinar. O mosquito transmissor da febre amarela silvestre, ele fica dentro de uma mata fechada. Então, por exemplo, a gente teve um problema recente com macacos que morreram decorrente da febre amarela dentro do parque do Horto Florestal, na Serra da Cantareira. Então, quando o macaco, ele não é um transmissor, o macaco não é um vilão. O macaco, ele é um animal que ele adoece também por conta do vírus. Antes do homem. Antes do homem, né? Então, um sinalizador. É um sinalizador, né? O pessoal chama de sentinela. Né? Então, o vetor, ele vive nas florestas, nas copas das árvores, e ele se alimenta do sangue dos macacos, e ele transmitiu eventualmente ali a febre amarela para 1, 2, 3, alguns macacos, e ali começam a aparecer macacos mortos. Então, as pessoas que não têm vacina, que entram nessa mata, que vai fazer uma trilha, vai acampar, vai pescar ali na beira do rio, essa pessoa sem vacina, ela está sujeita a levar uma picada do mosquito e também contrair a febre amarela silvestre, né? Então vamos para mais perto um pouco. Atibaia, por exemplo, né, que eu tenho casa. Então você falou para mim que Atibaia está ocorrendo uma vacinação. Isso. A Kátia falou, o pessoal está se vacinando. A região de Mariporã, em Mariporã também tem parte da Serra da Cantareira, pega lá, passa por Mariporã. Em Mariporã também teve macaco que morreu e foi confirmado positividade para febre amarela. Então aquela região de Mariporã, Atibaia, Bragança, também é uma área, Jarinu, é uma área recomendada que as pessoas se vacinem, né? Perdões. Então, assim, a listagem dos municípios, ela é uma listagem extensa. Está disponível no site do Centro. Repete o site. É o site do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Então, se qualquer pessoa acessar o Google, colocar CVE, que é Centro de Vigilância Epidemiológica, aí vai entrar no site da Secretaria de Estado de Saúde, e aí vai aparecer lá a opção da febre amarela, já é um link em destaque, onde vai ter acesso à listagem de todos os municípios que é recomendada a vacinação anteriormente. Então eu vou repetir uma pergunta que eu já te fiz antes da gente entrar no ar. Eu, por exemplo, vou para Atibaia, mas eu fico assistindo minha televisão em casa, vou na piscina, mas eu não vou fazer trilha, eu não vou adentrar na mata, não vou pescar. Eu preciso ser vacinado também? Há uma recomendação de que quem vai viajar para esses municípios receba vacina. É sempre importante dizer que a pessoa ela só vai ficar imunizada após 10 dias da aplicação da vacina. Antes disso ainda não. E criança a partir de 9 meses pode receber já a vacina, e pessoas com mais de 60 anos, ela deve receber uma orientação prévia do seu médico antes de receber a vacina. Mas gestante também não pode. Gestante também não pode. E quem tem alergia, você falou ao ovo, né? A alergia ao ovo, a intolerância ao ovo também a contraindicação da vacina. Agora, é importante ressaltar que essa transmissão da febre amarela silvestre,
ela é por um determinado vetor que vive dentro de mata. Qual é o risco? O risco é a febre amarela voltar a ser transmitida pelo Aedes aegypti. Desde 1942 não há relato de transmissão da febre amarela pelo Aedes aegypti, que é a febre amarela urbana. Mas, de repente, não se sabe, pode voltar a aparecer a febre amarela urbana. A gente torce para que não aconteça. Mas acho que o Aedes já está com uma carga viral tão pesada nas costas, chikungunya, zika vírus, dengue. Ele deixou a febre amarela. Acho que ele não consegue carregar mais um nas costas, não. Tomara, né? Tomara. É importante a gente orientar as pessoas, que às vezes a gente procura saber se existe alguma medicação específica para o tratamento dessas arboviroses, e na verdade não, são sintomáticos. Você pode ir desde um caso mais brando até de um caso que evolua com uma gravidade maior, terapia intensiva, que o paciente precisa de diálise, mas invariavelmente os tratamentos são sintomáticos e suporte clínico nas suas determinadas necessidades de acordo com a evolução da doença. Com relação ainda à epidemiologia, é legal orientar as pessoas que essas cidades mais próximas, elas têm essas restrições em caráter temporário. Em caráter temporário. Então não são cidades e regiões que você vai ter que ser vacinado para o resto da vida, como, por exemplo, você vai para a Amazônia, vai para o Caribe, você tem que tomar. Agora, você vai para Atibaia, talvez daqui a 5 anos, 4 anos. Mas ela tem uma imunização definitiva? A vacina tomou uma vez? Sim, mas para novos casos, né? Para novas pessoas que vão visitar a região. Sim, entendi. Para novas pessoas que vão visitar a região. Talvez em algum momento retirem essa situação. Necessidade da vacinação populacional, né? Essas cidades são cidades onde hoje existe essa recomendação que ela é temporária, não é uma recomendação definitiva. Algumas cidades, sim, a recomendação da vacina ela é definitiva, como Manaus, por exemplo. Se eu for, por exemplo, num posto de saúde aqui em São Caetano, eu tenho a vacinação? Sim. Aqui em São Caetano, a vacina da febre amarela, ela é disponibilizada para as pessoas no centro de saúde, ali na Roberto Simons, com a Avenida Goiás. A pessoa vai lá, portando sua carteirinha de vacinação, e vai relatar que vai viajar para uma determinada área onde há essa recomendação, ela vai receber a vacina. Perfeito. Edinho, eu queria saber se há alguma pergunta para a gente. Pessoal, só agradecendo, doutor. Agradecendo? Isso. Que bom. Agradecendo o programa. Que bom. O Fernando pode falar. Eu estou acompanhando aqui, é bastante gente realmente que está mandando mensagem, mas Carlos Alberto, Margarete Spoilador, Meire Denoni, Dolores Marques, Luzia Cerzedelo, a Kátia Rios, minha mãe, Irene, um beijo, mãe. Muita gente. Amanda, fonoaudióloga do hospital que trabalhava comigo, excelente profissional. É isso. Célia Peçanha, Vinícius Bin. Celinha, podóloga. O pessoal falando que orgulho. Tarcísio Bin? Altamente. O Vinícius Bin. Vinícius. A Célia, filho dele. altamente esclarecedores. Como é difícil conscientizar, a Débora fala que é interessante, como é difícil conscientizar o povo do cuidado com a limpeza para não formar criadores, né, Fábio? Isso, em cima disso depois... Os acumuladores, né, Fábio? Mas eu tenho... Você vai continuar lendo? Não, acho que é isso. Obrigado a todo mundo. Em cima dessa documentário, acho que é Débora, né, que você falou? Débora. Em cima desse comentário... Desculpa, Dolores Marques. Dolores Marques. Eu tenho intensificado nessas últimas semanas rodas de conversa. Então, tenho ido nos clubes de terceira idade, tenho ido nas reuniões do CRAS. O CRAS é um serviço social aqui do município de São Caetano. Aí tem um programa do Estado, Renda Cidadã. Então, as pessoas têm que participar de uma conversinha, de uma reunião. Então, eu tenho intensificado nesse sentido de que a população ela precisa assumir o papel de protagonista junto com o poder público no combate ao mosquito Aedes aegypti.
Achar que o poder público sozinho vai conseguir resolver isso é pura ilusão. Mas tem uns absurdos, né, Fábio? Eu fico indignado, por exemplo, a pessoa vai vender uma casa com piscina. E ela larga a piscina, quer dizer, com 35 mil litros de água lá, aquilo fica verde. Infelizmente. E os bichinhos, você vê os bichinhos nadando assim, né? Aquelas larvinhas. Infelizmente é uma realidade. A gente aqui na nossa cidade, a gente enfrenta esse problema e por isso que essa informação, ela precisa chegar para nós através do vizinho, né, através de quem mora próximo e levar essa denúncia. Porque quando a gente recebe essa denúncia pontual de uma casa fechada, que está à venda, que está ali abandonada e que está com a piscina suja, sem cuidados, a gente precisa localizar proprietário, ver qual que é a imobiliária e entrar na casa. Muitas delas, eventualmente, está sendo cuidada, mas tem realmente alguns casos que a gente chega e encontra a piscina com larvas, que aí é preciso fazer um tratamento químico rápido, porque a infestação geralmente é grande. O cloro, por exemplo, já dificultaria. O cloro já mataria as larvas, né? O ideal é não deixar criar essas larvas, né? Agora, é uma situação recorrente, mas infelizmente não são só as piscinas. É comum calhas, caixa d'água, onde há uma dificuldade das pessoas olharem, né? Então, quando eu saio perguntando quando foi a última vez que o senhor viu a sua calha, se ela está entupida, se não está, né? As pessoas não têm esse hábito de encostar uma escada, dar uma olhada se ela está com o escoamento adequado. E, infelizmente, os pontos mais altos, que são mais difíceis de visualizar, é onde realmente existe o maior perigo para ser o criador. Tá bom. Vamos falar de outros bichos, um pouquinho do cachorro, por exemplo, né? Você falou do cachorro, da proximidade. Agora o cachorro, ele atinge com a boca os seus órgãos genitais, né? Ele faz essa higiene íntima ali, né? E depois, mesmo vermifugado, como você falou, não pode haver algumas giardias, alguma coisa que você possa levar para essa criança que você não conseguiu evitar, não é? Através dessa no caso, vacinação. Tem coisa que não dá para você vacinar, giardia, por exemplo. A giardia até tem uma vacina para giardia pro cachorro, mas de fato assim, eu como veterinário gosto dos bichos, eu não acho, mesmo que a minha cachorrinha em casa ela seja vermifugada, vacinada, tudo certinho, eu não acho higiênico deixar ela ficar lambendo a minha boca, né? Então é uma questão... Muito menos a do meu neto, né? Do meu filho, né? Então, assim, claro, numa brincadeira ou outra, você levar uma lambida, isso é normal. Então, assim, é importante realmente a vermifugação semestral dos animais. Existem vermífugos específicos que pega protozoários, no caso da giardia. A giardia é uma doença, não é difícil fazer o diagnóstico, e aí você tem um tratamento específico. Tem gente que não sabe, a giardia pode afetar a parte gastrointestinal, não é? Isso. Dando diarreia com sangue, sai um muco, né? Um muco nas fezes, ele parece um catarro, né? E isso é uma doença que é uma zoonose transmitida. E além de outras parasitóias, outras infecções bacterianas, né? Salmonella, Shigella. Agora, é importante realmente você ter sempre um bichinho em casa bem tratado, bem cuidadinho. Você evita, por exemplo, uma infestação de pulga, uma infestação de carrapato na sua casa. As pessoas ainda falam, meu cachorro foi passear e voltou, está infestado de pulga. Ele ficou infestado de pulga porque não faz o uso regularmente, como recomendado, dos medicamentos que a indústria farmacêutica veterinária disponibiliza atualmente. Então, se eu tenho um animal protegido, eu posso passear, eu posso ir para a praia, eu posso ir para o sítio,
que não vai se infestar. Agora, se meu bichinho estiver desprotegido, aí ela pode realmente ficar infestada por pulga, levar essas pulgas para minha casa, e aí quando você tem um ambiente infestado, o tratamento é muito mais complicado. Mas você estava falando, eu estava lembrando, vocês dois pequenos, nós fomos na casa de uma pessoa, claro que eu não vou identificar, e chegamos lá, ela tinha uma Collie, vocês devem lembrar, né? Collie, para quem não sabe, é aquela da cachorra Lessie, né? E uma cachorra enorme, muito boazinha, vocês brincaram com ela bastante e tal. E essa senhora serviu gelatina pra gente, né? Então todo mundo comeu e tal. Aí uma hora ela pegou um dos pratinhos que tinha sobrado um pouquinho de gelatina e pôs no chão e a cachorra começou a lamber. Aí ela percebeu o fora que ela estava dando, né? Na frente de vocês dois crianças, né? As crianças deveriam ter o quê? 4, 5 anos por aí. Então ela falou, olha, eu cuido muito bem dela, até escovo os dentinhos dela, né? Quase que eu falei, os meus filhos também, viu? Pode ficar tranquila que eles escovam os dentes. Tem a dó, né? Eu acho que há limites, né? Sim. Há limites. Mas vale a pena comentar, né, nesse assunto, que nós estamos discutindo uma forma de contaminação que é uma das mais comuns que existe hoje de doenças infecto-contagiosas, que é o ciclo oral fecal, que você pode ter desde uma simples diarreia até hepatites e doenças mais importantes, né? Depende do sistema imunológico da pessoa. Sem dúvida. E o que eu queria deixar bem claro, que é uma medida muito simples, muito básica, mas que a gente tem um grande desafio dentro do hospital e no dia a dia fora do hospital, que é a simples lavagem das mãos. Existem campanhas dentro de serviços hospitalares porque os próprios profissionais de saúde não lavam a mão de forma adequada, né? E aproveitar esse teu gancho, Fê, para você falar até da superbactéria, né? Eu acho que é muito importante, né? Hoje em dia a gente, em terapia intensiva, a gente vem com um grande desafio, que são os bacilos gram-negativos multiresistentes. É um nome feio, um nome comprido, difícil de entender, mas é mais difícil ainda de tratar, né? A gente tem cada vez mais a resistência aos antibióticos por determinadas razões que os infectologistas estudam cada vez mais para tentar desenvolver novos antibióticos, e as bactérias desenvolvem novas formas de resistência, e a que está mais atual na moda agora, que o pessoal está dizendo, que é a KPC, né? Que é uma Klebsiella que não responde nem aos meropeneis da vida, nem aos imipeneis, então você tem que partir para antibióticos. Ele está falando de antibióticos de última geração, né? E que não pegam essas bactérias de amplo espectro, né? Mas culpados somos nós também, né? Eu digo nós, uso indiscriminado de antibiótico, não só por nós, mas a indústria farmacêutica hoje, graças a Deus, está proibida de vender a receita de um antibiótico sem uma prescrição médica. Porque eu cheguei a pegar combinações de ampicilina com tetraciclina, com isso penicilina. Isso é recente. A gente Pelo amor de Deus, tudo que eu estou falando são antibióticos que pegam uma mesma linhagem de bactéria. E você acaba levando uma resistência a antibióticos. Aliás, o que está acontecendo com os antibióticos está acontecendo com os inseticidas também, né? Isso. Fala pra gente, Fábio. Falar um pouquinho da nebulização, o conhecido fumacê, que o pessoal gosta de pedir, quer ver aquela montoeira de fumaça, que acho que é a solução. Então o que acontece? Até poucos anos atrás não havia uma regulamentação para o uso desses inseticidas no controle dos mosquitos. Então enchia ali uma bomba de nebulização com inseticida e saía jogando de forma aleatória, onde tinha uma concentração maior de mosquito. O que acontece? Com o decorrer do tempo foi se entendendo. Não adianta você matar um mosquito alado, o adulto que está voando, se o criadouro continua lá. Ao mesmo tempo que você está matando o mosquito adulto, está nascendo mais mosquito que está no criadouro. Jogando inseticida de forma sem critérios, a gente
seleciona, né? Seleciona e vai criando essa resistência. E o que aconteceu? A gente já está hoje na 3ª geração dos inseticidas. Então hoje há uma regulamentação para o uso deles e o Estado fornece o inseticida para os municípios. E existem regras para o uso. Então, se a gente usa 50 ml do inseticida para fazer controle do mosquito adulto, eu tenho que justificar para o Estado por que eu estou usando aqueles 50 ml. Então, eu posso usar quando há comprovação de transmissão da dengue em determinada região, que o objetivo é matar o mosquito adulto, o mosquito adulto contaminado, né? Ao mesmo tempo que faz a nebulização, os nossos agentes eles fazem o bloqueio no quarteirão, procurando o criadouro e eliminando. E nos casos de suspeita de chikungunya, zika vírus e febre amarela, também entra com a nebulização. Agora, na dengue, realmente é só em caso de transmissão acontecendo. Agora, há muita também lenda urbana, não é, Fábio? O vinagre, por exemplo, o vinagre, outra história que o pessoal acreditou que eu já cheguei a pegar a larva, é a tal da borra de café. Então, o pessoal acreditava-se, né, histórias de internet que onde tem um pratinho ali com água na planta, você põe a borra do café e ali não vai existir a larva. Já pegamos larva nessas condições e a SUSEM, que é a Superintendência de Endemias, de Controle de Endemias do Estado de São Paulo, a SUSEM, ela não recomenda, ela não entende como nenhum desses produtos naturais seja realmente eficaz no combate à larva do mosquito, né? Puxa vida, nós estamos avançando, tem tanta coisa, tem bastante gente participando aqui. Que bom, pode falar. E tem gente fazendo, o foco das perguntas aqui, adivinha, febre amarela, né? Febre amarela, acho que é a grande dúvida. E a Valquíria Machado está perguntando de quanto em quanto tempo tem que ser tomada a vacina da febre amarela. Uma vez só, ele já falou. Ela está perguntando assim, a cada 10 anos tem que ser tomada, ela está perguntando. Então, acho que vale a pena. Vamos reforçar essa. Valquíria, essa vacina da febre amarela, o Brasil, aqui no Brasil, fazia a recomendação, era tomar uma dose da vacina e depois de 10 anos fazia-se o reforço. Essa orientação, ela só valia aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a vacina da febre amarela uma única vez para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então, esse ano de 2017, o Brasil seguiu a linha de orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, quem tomou a vacina 10 anos atrás, 8 anos atrás, não precisa se preocupar, está imunizado para a febre amarela. Ficou claro. O João Luiz, ele pergunta se quem vai para o lado da represa Billings, que tem Mata Atlântica na região, se aquela região tem que se preocupar com febre amarela. Eu pesquisei hoje nessa relação de municípios do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, não há nenhuma cidade da nossa região. Não há São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema, mas ali, sem dúvida, por ser uma área de mata, existe sim a possibilidade de ter o vetor, e ali tem macacos também, deve ter algumas espécies de macacos. O que de fato não acontece, não foi encontrado macacos mortos na região. E não entrou no alerta. Para a febre amarela, não entrou no alerta. Mas eu acho muito importante também o comentário que você fez sobre as reações adversas da vacina, né? Que elas não são poucas, né, Fábio? A vacina da febre amarela, aí talvez um infectologista devesse falar sobre o assunto, mas ela é uma vacina que ela pode dar uma reação adversa um pouquinho mais acentuada do que outras vacinas. Eu particularmente tomei a vacina em 2010,
não tive reação nenhuma. Conheço gente que recebeu a dose da vacina e teve um pico de febre altíssimo, né? Então acho que tem uma questão de febre, um rush cutâneo, uma dor muscular importante. Mas tem que ser enfrentado, né, Fê? Tem que ser enfrentado. Tem casos que não há discussão, tem que ser tomado. Tem um telespectador aqui que chama Arimateia. O grande vizinho lá da Atibaia. Ele está perguntando se quem tem psoríase pode tomar a vacina da febre amarela. Não tem contraindicação. Não há contraindicação. Tá? Grande abraço, viu? Ari, Regina, estão em casa assistindo ao programa aí, na minha chácara em Atibaia. Muito obrigado. Só para citar mais alguns nomes aqui do pessoal que está assistindo. Camilo Leles Moraes está mandando um abraço para você. Um grande abraço. Camilo, Cristina trabalhou Loi. muitos anos comigo com Marca Paz. Meu colega ortopedista Lairon Alves. Ô, Lairon. Bacana. Rosiane Luciano Nascimento, obrigado pelas palavras aí, Rosiane. A Valquíria Maria Martins também está falando que o tema é excelente. A Cida Campeon, dando boa noite. Minha. O Lairo está falando aqui, tomei a vacina da febre amarela na infância, porém fui obrigado a tomar novamente para viajar à América Central. Disseram que já haviam se passado 10 anos, não é dose única. Então, Lairo, é o que a gente estava discutindo agora há pouco. Isso mudou esse ano. Aqui no Brasil agora a vacina é em dose única. No site da Anvisa, Lairon, se você entrar lá no site da Anvisa, você vai ver o comunicado falando exatamente sobre essa mudança na orientação de quantas doses deve ser tomada. Beleza. Só que nós estamos em cima da hora. Faltam 10 minutos, tem coisa que eu não posso deixar de falar. Eu quero ouvir alguma coisa sobre pomba, porque esse negócio de animalzinho da paz, símbolo da paz, eu acho que caiu por terra, né? A pomba, a gente brinca que uma pombinha é o sinal da paz, 2 do amor e 3 é sinal de problema. Olha que bacana, essa eu não conhecia, bacana. Mas a pomba, sim, ela é uma ave que ela é considerada uma praga urbana. Ela foi introduzida no país na época da colonização. E ela traz, além de ter um risco de transmissão de algumas doenças, ela traz uma questão destruição. Ela vai deteriorar fachadas de prédios importantes. Ela vai destrói o cimento, né? Então destrói o carro, a tinta do carro. Pelo amor de Deus, coisa corrosiva. Então assim, você encontra, por exemplo, casas onde a pessoa, bem onde ela tem um varal para estender roupa e ali com sujeira de pombos. Então tem esse transtorno que a pomba traz. Mas isso ficou menos importante, né? Ela pode ser realmente transmissora de algumas doenças, principalmente dentro de lugares onde não exista uma boa ventilação de ar. E aí, por exemplo, né, um prédio, um edifício fechado, abandonado. Esse edifício está infestado por pombos. Ninguém limpa. Então, as pombas vão fazendo cocô, aquelas fezes, elas vão se acumulando ali, e esse acúmulo de fezes pode criar naquele ambiente ali um determinado tipo de bactéria ou tipo de fungo que se inalado pode transmitir algumas doenças, por exemplo, a plasmose, a criptococose. Então, assim, é importante que as pessoas se protejam como? Criando barreira física. O pombo, é uma ave protegida por legislação ambiental, não pode sair matando pombo como você coloca raticida para fazer um controle de roedores. Então, o que precisa fazer para pombo? É criar barreira física. É não permitir que a pomba se aloje no seu forro do seu telhado, na caixa d'água da sua casa. Agora é um absurdo a gente ver gente que alimentando, né? Aqui em São Caetano existe uma lei municipal aqui em São Caetano, na qual proíbe de alimentar o pombo, justamente porque o pombo ele infestou todo o país
por conta que ele encontrou um clima bom e ele encontra a comida na natureza. Então não há necessidade de alimentar pombo. Alimentar pombo, você só aglomera eles em determinada região. Então aqui a gente tem essa lei, quando há uma denúncia sobre algum morador que alimenta pombo, a gente vai na casa da pessoa. Tá. Em relação a morcego, por exemplo, Fábio, então a gente tem dois tipos de morcego, né? O mais comum, que é o vegetariano, que é insetívoro também, né? Ele come insetos. E tem o hematófago, que chupa sangue, primo do Drácula. Temos, na verdade, aí uma porção de outras espécies de morcego, mas basicamente os hematófagos são aqueles que oferecem um risco um pouco maior com relação à transmissão do vírus da raiva, embora as outras espécies também podem ser portadoras do vírus. Por isso é sempre importante a gente ressaltar que a raiva, ela é uma doença controlada pela vacina. Ela não é uma doença erradicada. Então, qual que é o risco? Um morcego na região aqui metropolitana de São Paulo, positivo para raiva, o morcego também fica doente, o vírus vai atingir o sistema nervoso central e ele vai deixar de voar. Aí ele cai no quintal de uma casa. A pessoa tem um gato, por exemplo, que não está vacinado. O gato pega e come esse morcego. O gato pode contrair o vírus da raiva. Então é sempre importante manter animais vacinados contra a raiva anualmente. E se ele comer um rato também, né? O rato não pode ter a raiva? Pode, por ser um mamífero. É menos comum, assim, mais um morcego mesmo. É mais no morcego. Assim, a gente pode ter outras espécies de mamífero também acometido pelo vírus. Na nossa região, a importância maior se dá aos cães e gatos, mas em outras regiões aí no interior do estado ou em outros estados, a raiva em herbívoros também é muito importante. Acabando nosso tempo, fala um pouquinho de gato, toxoplasmose e os ácaros, principalmente você que é um atópico. Acho que nós três somos atópicos por excelência. O que é atopia? O que é? Atopia é o paciente com hipersensibilidade que ele faz muita alergia, né? Então os ácaros são micro-organismos invisíveis que ficam na poeira de casa. Então, para você evitar doenças respiratórias, e principalmente no tempo seco, aí é outra sazonalidade, né, que é mais mês de inverno, outono, você tem que manter um ambiente mais umidificado, com um ambiente limpo, né? Sem dúvida que é importante falar. A toxoplasmose, do ponto de vista de saúde pública, ela é muito mais importante para a gestante do que para o humano em geral, né? Porque dá doenças importantes, e para pacientes imunossuprimidos, né? Pacientes que têm AIDS, que são usuários de corticoide crônico. Esses pacientes eles desenvolvem algumas causas graves de toxoplasmose, entre elas a neurotoxoplasmose. E a gente não pode esquecer de falando em zoonose e de centro urbano, de leptospirose, né? Leptospirose leptospirose é doença muito não é esquecemos, é muito pouco tempo, né? Sim. É muita doença para pouco tempo. E quando a leptospirose é muito interessante, porque ela pode ser tratada com muita facilidade com penicilina ou doxaciclina, que são antibióticos básicos lá, antigos, só que o diagnóstico tem que ser feito com precisão e no tempo hábil. Precocemente, porque se o doente evolui com formas mais graves de leptospirose, o índice de mortalidade é altíssimo. Ele evolui com uma síndrome de sangramento pulmonar, insuficiência renal, doença muito grave. E totalmente é um problema de saúde pública. Saúde pública é enorme, né? Questão aí de higienização. Importante que vai entrar na época de verão, o rato tá aí, chuvas, né? Enchente, pessoal que puder evitar as enchentes, ou que infelizmente vivenciar uma enchente, nos primeiros sintomas de febre pós-enchente, relatar aos médicos
que ajuda na... Icterícia, né, que é ficar amarelão, que é a mesma coisa que pode acontecer na febre amarela. Então, procurar o pronto-socorro. Ficou amarelo, é pronto-socorro ontem. Tem diversas causas para você ficar amarelo com icterícia. Você tem que fazer o diagnóstico mais rápido. O diagnóstico vai ser feito no serviço de urgência, né, porque icterícia é uma urgência. Eu agradeço muito a vossa participação, a participação dos meus filhos. Eu achei que foi um programa assim fantástico. Eu já tinha feito há 15 anos atrás um programa sobre zoonoses. Eu trouxe uma médica que ela tinha um petzinho, né, um cachorrinho, e ela fez uma festa para esse cachorro. Então, com fotografia dele, só para mostrar o carinho, a afeição. Nós não somos contra os animais, não estamos aqui, né, dizendo que você... Aliás, hoje os pets estão vendendo pet shop, estão vendendo mais animais pequenos, né, Fábio? Calopsita, hamster, chinchila. Até répteis, né? Até répteis. O pessoal tem... Pensou? A Cátia vai adorar um sapo, por exemplo. Leguana. Não é? Minha avó tinha fobia de cobra, né? Nossa, ela fazia meu pai trocar as notas, Edinho, notas de 20, não sei o que era na ocasião, mas que tinha cobra. Ela fazia o vovô Mano trocar as notas porque ela não queria a nota que viesse com a cobra. Acabou nosso tempo, Edinho? Opa! Então, muito obrigado por tua participação. Desculpe não falar o teu nome, mas sobrou um monte de nomes, sobraram, né? E a gente deixa para a semana que vem. Continue participando, muito importante sua participação e a divulgação do nosso programa. Agradeço também a Dinho. Posso fazer uma palavrinha de agradecimento de 5 segundos? Queria agradecer aqui a doutora Regina Maura, secretária de Saúde, ao prefeito José Eurico Júnior, pela oportunidade de confiar o cargo de coordenador lá das zoonoses, e estamos à disposição da população. Queria agradecer também a oportunidade. Eu também sou funcionário da Prefeitura Municipal aqui de São Caetano, trabalho no Hospital Maria Braida, na equipe da terapia intensiva. Com muito orgulho, o hospital vem evoluindo muito nos últimos anos. A gente tem uma equipe de UTI muito coesa, chefiada pelo Dr. Maneta, Dr. Sérgio, e eu tenho muito orgulho de trabalhar na cidade aqui, cidade que nós nascemos, né, Fábio? Pois é. E eu também. Nós três, né? Nós três, sim. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Deus vos abençoe.